De fato, um cigarro eletrônico, ele faz mal ou ele realmente é menos inofensivo do que um cigarro comum? Bom, o cigarro eletrônico faz mal, ponto. O vape, né, ele pode levar a esse tipo de pneumonia e fora uma inflamação difusa do pulmão. E essa inflamação é o que pode levar a uma insuficiência respiratória. A gente não sabe ainda se essa deposição desse tipo de produto, com o passar dos anos, vai poder aumentar a chance, por exemplo, de um câncer de pulmão. Um cigarro de palha equivale a 3 a 7 cigarros normais. Se você fumar ali mais de 1 hora de narguilé, são 100 cigarros. Quando é o cigarro de maconha, você tem chance de desenvolver doença pulmonar obstrutiva crônica, certo? Por exemplo, o enfisema pulmonar, quando no vape pode fazer mal, tá? Você imagina que você deixando de fumar, no mesmo dia sua pressão arterial baixa, sua frequência cardíaca baixa, né? Se você para de fumar durante 2 semanas, a sua capacidade respiratória melhora. Por que começar se já sabe que não faz bem? Não vale a pena apostar, porque você vai jogar uma moeda e ela vai acertar um alvo. E o alvo não é bom. Olá, que bom que você chegou. Eu sou Vivi Costa. Seja muito bem-vindo. E hoje a gente vai conversar sobre os efeitos dos cigarros eletrônicos no organismo. Tem atraído cada vez mais jovens, muitos adultos também, estão deixando de usar o cigarro comum para usar o cigarro eletrônico, achando que faz menos mal ou que não faz mal. Será que esses sabores, esses aromas, eles realmente são inofensivos? Vamos conversar hoje com a pneumologista Aida Alvim. Muito obrigada por participar com a gente aqui do podcast. O prazer é todo meu. Obrigada pelo convite. Doutora Aida, olha só, inclusive o INCA, né, o Instituto Nacional do Câncer, ele está com essa campanha alertando sobre esses produtos químicos dos cigarros eletrônicos, que eles podem vir como uma estratégia para fazer com que a pessoa ela fique viciada na nicotina. Exatamente. De fato, um cigarro eletrônico, ele faz mal ou ele realmente é menos inofensivo do que um cigarro comum? Bom, o cigarro eletrônico faz mal, ponto. O fato dele ser mais ou menos lesivo à nossa saúde pode ser importante para algumas pessoas que já fumaram, por exemplo, durante muitos anos e querem parar de fumar, porém, isso tem que ser prescrito de forma correta pelo médico. Então, isso é uma estratégia para a cessação do tabagismo. Não é simplesmente a pessoa ir lá e falar, vou parar de fumar e vou comprar um cigarro eletrônico. Porque senão, como ela já é viciada na nicotina, porque o que vicia são os efeitos da nicotina, os efeitos de prazer, de redução até de apetite, da nicotina, vão ser fornecidos pelo cigarro eletrônico com nicotina. Então, a pessoa vai continuar viciada nessa nicotina. Porém, se for acompanhado pelo médico, às vezes a gente consegue ajudar o paciente da mesma forma que outras estratégias de reposição de nicotina podem ajudar. Adesivo, chiclete. Então você ouve muitas pessoas falando, já tentei o adesivo, já tentei o chiclete, não resolveu. Mas foi acompanhado realmente, né? Lógico, a gente sabe que 30% dos pacientes, das pessoas que fumam, quando tem alguma ajuda, e às vezes ajuda medicamentosa, podem realmente parar de fumar a longo prazo. O restante tem recaídas, né? Geralmente você precisa de 3 ou 4 tentativas para de fato parar de fumar. Então, existe, lógico, o processo psicológico, o processo da dependência, o processo social, para que realmente essa pessoa esteja em condições de parar de fumar. O cigarro eletrônico, por outro lado, apesar da gente pensar, não tem aquela fumaça do tabaco, né? Realmente o tabaco que a gente fuma, né? Que se fuma. A gente não, A gente né? não, a gente não. Eu nunca fumei. Então, assim, o cigarro, de fato, aquele que se acende, ele é mais lesivo a longo prazo. Isso a gente já sabe.
Agora, o cigarro eletrônico, ele surgiu no mercado muito mais recentemente. Então, a gente não tem tantos estudos para saber se a médio e longo prazo ele vai ter tanto efeito deletério no nosso organismo como o cigarro de fato. Qual que é a principal diferença entre os dois, né? O cigarro comum para um cigarro eletrônico. Isso. O cigarro comum, ele tem teoricamente, mais aditivos, mais substâncias, por exemplo, o alcatrão. O cigarro eletrônico não tem o alcatrão. No entanto, a gente tem que pensar nas outras coisas que o cigarro eletrônico tem, que são, por exemplo, as substâncias que vão fazer essa queima da nicotina. Porque aquele vaporzinho não é vapor de água que você está tragando. Você está tragando substâncias químicas ali, glicóis, inclusive a vitamina E, que podem, inclusive, lesar o pulmão de forma aguda. Então, o paciente pode chegar a ter uma insuficiência respiratória por conta do cigarro eletrônico. Mesmo as vitaminas, porque quando você vê ali que tem uma vitamina você E, acha que é ótimo. Não, porque ela é um óleo. Então, você imagina você estar inalando um óleo. E existe uma doença que é a pneumonia lipídica, lipoídica. E essa pneumonia, ela é por absorção de óleo. Então, o óleo vai depositando no seu pulmão. A gente via muito, né? Muito não, é uma coisa relativamente rara, mas a gente via esse tipo de pneumonia, vê ainda, em pessoas com problema de deglutição, que fica engasgando e que tomam um óleo mineral. E acaba prejudicando. E acaba aspirando, porque elas engasgam, só que o óleo mineral, ele não dá o reflexo que dá o reflexo de tosse que a água, por exemplo, dá. Então, a gente acaba depositando isso no nosso pulmão. E a mesma coisa acontece com o pod. Então, o pod, o vape, né, ele pode levar a esse tipo de pneumonia. E fora uma inflamação difusa do pulmão. E essa inflamação é o que pode levar a uma insuficiência respiratória. A gente não sabe ainda se essa deposição desse tipo de produto, com o passar dos anos, vai poder aumentar a chance, por exemplo, de um câncer de pulmão. Porque realmente é uma coisa muito recente. A partir de 2019 é que começou essa popularização do vape. E que começou como uma modinha, inclusive. Às vezes muito adolescente acha que isso é interessante. Não, o que se diz para os adolescentes, o que os adolescentes dizem é que não faz mal. Não faz tão mal quanto o cigarro. Bom, o fato é que faz mal. O quanto? O quanto vai depender, inclusive, do organismo de quem está fumando. Tanto que você ouve falar, o fulano fumou até os 100 anos de idade, nunca teve nada. Sim, mas eu tenho um consultório cheio de pessoas que fumaram e tem problema respiratório por conta disso. Agora, mesmo quem fuma um cigarro eletrônico sem nicotina, também pode ter alguma consequência para o organismo ruim? Pode. Esses óleos, por exemplo, eles são independentes da nicotina, certo? Uma outra coisa que pode ser adicionada e que é muito frequentemente adicionada aos pods é o cannabis, o THC, não o canabidiol, mas o THC. E os vapes com THC, eles aumentam a chance do paciente ter aquela lesão pulmonar aguda. E eles são viciantes também. Bom, você acabou trazendo esse assunto, né, em relação à maconha, que está sendo discutido muito. Agora a gente está no auge dessa discussão da liberação da maconha para um uso pessoal. E a cannabis, ela não é prejudicial ao pulmão? O cannabis é prejudicial ao pulmão, principalmente quando você fuma, quando você queima, seja em um pod, seja natural. Quando você queima do ponto de vista natural, quando é o cigarro de maconha, você tem chance de desenvolver doença pulmonar obstrutiva crônica, certo? Por exemplo, o enfisema pulmonar. Os casos que eu recebi de tabagismo de maconha no consultório, eu me lembro vividamente de 2 exemplos, que foram os mais graves, ela pode causar um enfisema difuso, de cima embaixo. Enquanto o cigarro normal, né, o cigarro comum, é isso, o comum, ele se concentra, o enfisema, geralmente, né, começa pelos ápices, então acomete principalmente os ápices pulmonares, pelo cannabis pode atingir o pulmão como um todo.
Alguns dizem que por conta da apneia, que é aquela a pessoa prender a fumaça, né? A fumaça ao final da inspiração traga e prende, faz com que a fumaça se espalhe pelo pulmão inteiro. Essa questão de tragar serve para qualquer uma das situações, Sim. O que piora muito mais. Com certeza, com certeza. Uma outra questão que perguntam é se o canabidiol fumado pelo vape faz mal, né? Porque você pode acrescentar o THC, que é a substância que dá o maior prazer e que vicia mais, né? Ou o canabidiol. Porque o canabidiol, esse sim é utilizado em termos terapêuticos, mas não fumado. E faz mal? Quando fumado, sim. Quando no vape, pode fazer mal, tá? Mesmo porque o vape, sem nada, pode fazer mal. Porque, na verdade, ele tem algumas substâncias ali Sim, que precisam ser queimadas. Exatamente. Quando ele é só aromatizado, vamos supor, laranja, morango, tem o odor bom, né? O cheirinho bom, ele pode fazer mal, sim. Então, não, o meu pod não tem nicotina, o meu pod não tem THC, o meu pod não tem canabidiol, que é menos lesivo do que o THC, tá? Porque o que realmente foi mais associado às lesões agudas foi o THC e aqueles com nicotina, tá? Mas os outros fazem mal também, que é o que os adolescentes usam muito. Aqueles que usam o vape com a nicotina tem mais de 3 vezes a chance de se tornarem um tabagista de cigarro, que é uma coisa que a gente também tem que levar em consideração. Esses adolescentes estão sendo levados a fumar cigarro também, porque em algum momento eles podem não encontrar o pod, eles podem encontrar a nicotina do cigarro. E aumenta o risco de começar a ser um fumante. Um fumante de cigarro sempre comum. Existiu. Exatamente. Sim. Agora, quando você fala sem nicotina, só com esse aromatizante, o que faz? Isso causa uma dependência também ou não? Fica só pelo modismo? A dependência do pod que não tem nada é muitas vezes psicológica também, comportamental. Tá? Você precisa manipular alguma coisa, você tem que levar alguma coisa à boca, tá? Então, é comportamental, principalmente. No entanto, o comportamento de levar alguma coisa à boca, né, de ter alguma coisa para puxar e inalar, isso leva também ao tabagismo. Então, a gente Porque como já causa essa dependência psicológica, Exatamente. Vai precisar o tempo inteiro estar levando algo à boca, né? Exatamente, puxando, tragando alguma coisa. Então, isso realmente é um viés, é uma coisa ruim que a gente pensa do pod. Agora, só para deixar um pouquinho mais claro, a gente falou dessa questão cannabis, da nicotina, mas só esse aromatizante em si, por ser esse produto químico, você estava falando, né, em relação à vitamina, por exemplo, que a gente foi mais específico, mas esses outros que só dão esse cheirinho interessante, gostoso, esse também pode prejudicar o pulmão. Pode prejudicar o pulmão. Pode causar essa inflamação e pode causar essa deposição dessa gordura, desse óleo nos pulmões. Em relação a gente já fez essa comparação toda, mas quando a gente compara com o cigarro de palha, por exemplo, Sim. O cigarro de palha, ele é menos prejudicial? Não. O cigarro de palha, e aí algumas pessoas vão falar, não, mas eu coloco filtro, tá? Ele é menos lesivo quando se coloca o filtro. Um pouco menos, porque se você pensar no filtro do cigarro de palha, depende de como você faz o cigarro de palha, e ele não filtra tanto quanto o filtro industrial, tá? Eu não estou falando aqui a favor de cigarro que a gente compra, tá? Mas um cigarro de palha equivale a 3 a 7 cigarros normais. Nossa, é um número muito expressivo. Exatamente. Então, depende. Não, com filtro, sem filtro, o filtro bem usado, o filtro mal usado. Então, se você pensar no máximo aí, um cigarro de palha, né? 7 cigarros normais, você vai ter uma conta absurda, que 3 cigarros de palha equivalem a um maço de cigarro. Então, quantas pessoas que fumam o cigarro de palha, que inclusive é mais barato, fumam só 3 cigarros por dia? Tem conhecidos meus que fumam
praticamente 20 por dia. Nossa. Entendeu? É muita coisa. Então, 20 vezes 7. Né? Então, 7 maços por dia equivaleria. Então, é muito perigoso. Aí as pessoas falam, é orgânico e tal, não tem os aditivos da indústria. Olha, esses aditivos da indústria, que são coisas radioativas e tal, alguns têm no próprio tabaco. A gente tem que pensar em quem faz o tabaco. É a própria indústria. Então, aquilo, não vou contribuir com a indústria e tal. Não são os fazendeirozinhos e tal que plantam. Não, vem da mesma indústria. E o que se coloca no tabaco da fábrica é o que se coloca no tabaco que a gente fuma no cigarro de palha. Tem menos? Realmente tem, porque eles acrescentam outras coisas, ou já existem essas outras coisas, por exemplo, no papel, né, do cigarro. Mas em termos de lesões ao pulmão, lesões cancerígenas, lesões ao aparelho cardiovascular, é a mesma coisa. Se você fuma 3, é a mesma coisa de você estar fumando um maço do cigarro. E saber o que se coloca nesses produtos chama atenção, inclusive, para os cigarros eletrônicos, que hoje eles são proibidos no Brasil. Isso, então você não sabe nem exatamente como ele está sendo produzido. Exatamente. O que acontece é que, qual é o grande argumento das pessoas que querem a liberação do vape, por exemplo? É que você, sabendo a marca do vape, você não compraria os genéricos, né? Os que são de procedência meio desconhecida. No Brasil, um dos cigarros mais vendidos são aqueles cigarros contrabandeados. Então, por que isso não vai acontecer com o vape? Existe uma classe que vai ser beneficiada. Sim. Mas a classe mais humilde, não. Eles não fumam vape. Fumam. E vão continuar fumando esse que vai ser liberado. E que já é contrabandeado. Então, assim, é uma questão muito, muito dúbia isso, né? Será que liberando vai ter menos pessoas fumando ou mais pessoas fumando? Exatamente. Bom, e o narguilé? Narguilé também é muito fumado, inclusive entre os adolescentes, parece que gostam daquela rodinha. Qual o efeito no organismo? A impressão que a gente teve é que depois da pandemia, né, o pod cresceu e o narguilé baixou, porque na pandemia não podia nem se reunir, muito menos compartilhar. Exato. Mas o narguilé, ele também é uma forma do adolescente entrar no tabagismo. Então, isso muito interessa as indústrias. O tabaco é o mesmo. E a história de que se aquela água filtra, não filtra. Se filtrasse, a nicotina não faria o efeito que ela faz. Então, não filtra o que tem que filtrar. A nicotina está lá e vários outros subprodutos do tabaco também estão, inclusive o alcatrão. Então, os malefícios do cigarro estão ali. Uma outra coisa é que, de fato, aquela história, né, de que o narguilé equivale a 100 cigarros, se você fumar ali mais de 1 hora de narguilé, são 100 cigarros. Nossa, essa comparação é assustadora. É assustadora. Se é assustadora para a gente, deveria ser para os adolescentes. Mas a gente entende que na adolescência tem aquele lance. Quem é que pensa em morrer na adolescência? Né? Aos 40 anos, uma pessoa já é velha para adolescente. Tem um câncer aos 40, não tem problema, não tem. Sim, até porque a expectativa de vida hoje é muito maior. Muito maior. Então, assim, só que a gente sabe que as coisas se processam dessa forma na cabeça do adolescente. Mas é importante esclarecer. E com relação, então, às consequências no organismo? A gente fala de câncer de pulmão, mas a gente está trazendo aqui vários tipos, né, de fumo. Mas quais são as consequências para o organismo, além de um câncer de pulmão? Além do câncer de pulmão, nós temos o câncer de bexiga, que é muito comum no paciente tabagista. Tá? E tem que ser vigiado também. E nós temos as consequências cardiovasculares. Então, os pacientes que fumam têm mais chances de ter infarto do miocárdio, arritmias, hipertensão, AVC, que é o derrame, e outras
outras consequências, como insônia. A ansiedade pode ser causa ou consequência do cigarro. Engraçado porque muitas vezes começa a fumar tentando Diminuir a ansiedade. Isso. Só que aí você tem aquele ciclo vicioso. Você fuma porque está ansioso, aí depois você tem o período que a nicotina acabou, aí você fica ansioso por conta da abstinência da nicotina e vai fumar de novo. Então, esse círculo se cria. Então, as pessoas que têm algum tipo de transtorno do humor, por exemplo, depressão, ansiedade, bipolaridade, essas pessoas têm maior chance de se viciar. Então, se você tem ansiedade, trate a sua ansiedade, não fume. Né? Porque realmente as consequências para a nossa saúde são muito piores. E aí, com o passar dos anos, quando chega ali aos seus 50, 60 anos, a ansiedade piora, porque a pessoa fica preocupada com as consequências do cigarro. Sim. E aí vem toda uma ansiedade, não querem ir no médico para não descobrir nada, então realmente é muito complicado essa face do tabagismo, essa interface que ele tem com as doenças psiquiátricas, né, os transtornos do humor em geral. E parar de fumar? A gente sabe, né, por conhecer tantas pessoas que tentam e dizem que não é fácil. Você trouxe um dado que eu achei interessante, porque muitas vezes isso tem que se repetir, né, a tentativa por mais de uma vez. Exatamente. E muitas vezes a pessoa já desiste naquela primeira vez. Isso. E existem formas hoje realmente de ajudar essa pessoa a parar de fumar definitivamente. Isso. Existem formas de ajudar. O que eu explico muitas vezes para os pacientes, porque, lógico, as pessoas chegam no consultório para parar de fumar, mas elas já vêm com aquela... Primeiro, elas se vêm se sentindo mal, porque eu sou pneumologista e ela veio, tá? Então, o que eu esclareço é o seguinte, eu estou lá para ajudar. O pneumologista, o médico, o cardiologista, o psiquiatra, nós estamos lá para ajudar a parar de fumar, que é uma consciência que o médico tem que ter também. Não adianta você virar para o paciente e falar assim, volta aqui só depois que você parar de fumar. Claro, tem que ter um acompanhamento. Você tem que ter um acompanhamento, você tem que ter o apoio do próprio médico que está pedindo para você parar de fumar. Não é fácil para ninguém. Não é fácil nem parar de comer doce. Verdade, entendeu? É verdade. Entendeu? Chocolate. Então, parar de fumar é um processo. E muitas vezes o paciente já precisa de, às vezes, 3 vezes... Tá? 3, 4 vezes que os estudos mostram que depois de 3, 4 vezes é que o paciente realmente vai parar de fumar. Isso não é uma justificativa para falar, essa é só a minha primeira vez, pode entendeu? Voltar. Pode voltar. Não, não é assim, não funciona desse jeito. Mas para o paciente não se sentir mal, não se culpar, porque a culpa, ela só reforça a ansiedade, entendeu? E vai reforçar o hábito do tabagismo. Porque às vezes o paciente fala, não consigo mesmo, vou continuar fumando. E aí depois vem, poxa, mas eu continuo fumando, eu vou ter a doença. Né? Então, ao invés de pensar nos malefícios que o cigarro faz ao nosso organismo, quando você está pensando em parar de fumar, pensa no que você está ganhando. Quais são os benefícios que eu vou ter parando de fumar? E é uma coisa que os próprios familiares têm que pensar. Eles não têm que ficar condenando a pessoa, entendeu? O tempo inteiro martelando na cabeça dela. Hoje em dia, todo mundo sabe os malefícios do cigarro. Você não vai perguntar para uma pessoa que está fumando, você sabe que o cigarro faz mal? Não, tem a fotinha lá. Exatamente. Que, aliás, é uma das coisas que faz com que as pessoas migrem para o cigarro de palha. O cigarro de palha não tem isso. Entendeu? Mas essa vontade da pessoa parar de fumar tem que ser reforçada pelo que ela vai ganhar. E existem várias estratégias para isso. Sim, assim, a estratégia cognitivo-comportamental da terapia, tá? O psicólogo pode ajudar muito a tirar essa culpa, a tirar a ansiedade, a ajudar a pessoa a reforçar, a ter um reforço do benefício que ela vai ter parando de fumar. Você imagina que você deixando de fumar, no mesmo dia sua pressão arterial baixa, sua frequência cardíaca baixa. Né? Se você para de fumar durante 2 semanas, a sua capacidade respiratória melhora. Com 10 anos, a chance... Eu sei que para alguns 10 anos parece ser muito, mas passa muito rápido. A chance de uma pessoa ter um câncer que é secundário ao tabagismo é muito semelhante, não é igual, a uma pessoa que nunca fumou.
Então, a gente tem que lembrar disso. As pessoas que já têm por exemplo, uma bronquite crônica ou um efizema causado pelo cigarro, têm uma queda da função pulmonar vertiginosa uma vez que a doença se instalou, que não se instala em todos, mas ela vai ter uma queda da função pulmonar muito grande. Quando você para de fumar, essa queda diminui muito. E aí, se o paciente já desenvolveu uma doença aqui, ele parando de fumar, ele vai estabilizar aquilo dali. E às vezes até ganhar um pouco de função, porque você não tem o agressor, o fator inflamatório agudo ali, que é o cigarro. Então, vale sempre a pena parar de fumar. Não é para pensar que já que fumou muitos anos, porque parar agora que o benefício não vai ser grande. Não. Tem esses benefícios. Tem. Hoje em dia, se você pensar que as pessoas vivem 100 anos, 90 anos, se você tem 70, são 20 anos ainda para você viver bem. Né? Então, se você tem 40, imagina, 50, tem muita gente que fala, mas já fumei esse tempo todo, não vou parar. Isso para estimular quem já está fumando há muito tempo, poder parar de fumar. Isso. Agora, para aqueles que estão começando e que acham que se fumarem só um pouquinho, isso não pode ter consequência lá no futuro? Pode? Pode ter consequência lá no futuro, tá? E consequências agudas também. E a gente tem que pensar que, não, eu fumo só 3 cigarros por dia, né? Fumo muito pouco. Na verdade, aumenta o risco de doenças cardiovasculares também e pode aumentar o risco de desenvolver um câncer. Se o tabagismo passivo aumenta essa chance, imagina você mesmo fumando 3 cigarros por dia que seja. Isso se concentra no organismo. Por exemplo, uma pessoa que tem um câncer já numa idade mais avançada, que fumou lá no início, na adolescência. Isso. Pode ter tido uma consequência desse fumo? Se foi muito pouco, até que não. Mas se fumou, por exemplo, na adolescência, fumei dos 15 até os quase 30 anos. Levando-se em consideração que alguns são adolescentes hoje em dia, então, né? Até os 40 tem adolescente por aí. Então, se ele fumou uma carga grande de tabaco, tem chance até de desenvolver enfisema. Aos 30 anos, tá? Existe essa chance. Mas, mesmo tendo fumado menos, aumentam as chances de você desenvolver alguns tipos de tumores, tá? Lógico, não é a mesma de uma pessoa que fumou a vida inteira, porque a exposição é muito mais prolongada, é muito maior. E você tem que lembrar que a gente não vai saber, porque a gente ainda não tem todos os testes genéticos, né? Quais são as pessoas, e a gente também não faz, quais são as pessoas que têm a maior tendência a desenvolver o vício. Uhum. Então, você está apostando. E evitar um câncer de pulmão já é uma grande oportunidade, porque hoje é um dos cânceres que mais matam. E 90%, se eu não me engano, relacionado ao fumo. Ao fumo, exatamente. Então, a campanha que o governo faz, ela tem um motivo. Por conta de todas as internações que existem por conta do tabagismo, as mortes por conta do tabagismo, e o tabagismo é uma causa evitável de todas essas doenças. Então, se você evita o cigarro, se você evita o tabagismo, você consegue evitar tudo isso. Então, a gente pode modificar. Existe um fator modificável nos hábitos que merece um foco, que é o tabagismo. Você falou sobre o fumante passivo, né? Aquele que decide por não fumar, mas ele convive com outras pessoas que fumam. Isso. Ele pode desenvolver alguma doença por conta disso? Pode desenvolver a bronquite crônica, até o enfisema. Tá? Tem maior chance de desenvolver alguns tipos de tumores também, inclusive de pulmão. E os que eu recebo e que realmente têm doença por conta disso, eles ficam revoltadíssimos. Imagino. Né? Poxa vida, eu tenho agora uma doença de pulmão que foi causada pelo meu marido, ou ex-marido, que é pior, né? Então, é terrível. Então, assim, tem que se pensar nisso. Hoje, já existe um pouco mais de consciência, principalmente nas Américas. Em outros continentes, isso é um pouco mais complicado, que não se deve fumar dentro de casa. Que não se deve fumar dentro dos ambientes fechados. Inclusive, é proibido. Sim. Só que agora a gente está trocando pelo narguilé, pelo vape, né, que fazem mal também. Inclusive, fazem mal a pessoas próximas. Podem fazer mal, porque já tem pesquisa, inclusive, em grávidas, né, que mostraram que
as pessoas, os tabagistas passivos dessas de vape e tal, do cigarro eletrônico, eles são expostos e têm esses metabólitos detectáveis na urina, por exemplo. O que isso vai causar em médio e longo prazo, a gente ainda não sabe, mais uma vez. O hábito se tornou mais frequente, né, de 2019 para cá. Então, a gente precisa pensar nisso, né? O que isso vai nos ocasionar? E é também um hábito evitável. Exatamente. E não necessariamente precisa estar no momento em que a pessoa está fumando. Se ela está na casa e esse ambiente já tem ali essa fumaça, isso já pode ser prejudicial. Sim, já pode ser prejudicial porque a fumaça fica no ambiente ainda. A gente tem que pensar naquelas pessoas, por exemplo, que antes, ou em outros continentes, né, trabalham em lugares onde se fuma muito. Mesmo uma garçonete tá lá fazendo, limpando ali, né, organizando as coisas depois que acabou o expediente dela, né, do lugar, do estabelecimento, ela ainda está inalando fumaça de cigarro. Então, quanto mais fechado o ambiente, pior isso. Quanto mais ventilado, menos ruim. Mas ainda fica fumaça no ambiente durante um bom período. Quer dizer, a gente passa por alguns processos, né? Eu acho que antigamente as pessoas fumavam mais porque não se tinha ainda muita comprovação dos riscos, dos problemas que isso poderia trazer para a saúde, principalmente a longo prazo, alguns já meio que de imediato. Mas hoje a gente sabe. Então, assim, a orientação realmente para essas pessoas, qual é? Né, assim, para deixar essa mensagem, tipo, por que começar se já sabe que não faz bem? Pois é. Eu costumo brincar que a única coisa que a gente tem que colocar para dentro dos pulmões é o ar puro. Né? Nem a poluição a gente deveria aceitar, mas dessa não dá para a gente fugir. Mas não vale a pena apostar a nossa saúde em nada. Se a gente já sabe, já tem todas as informações, por exemplo, do cigarro, não vale a pena a gente apostar que nós seremos aquela pessoa que até os 100 anos fumou e não teve nada. Porque essa é a exceção. Eu brinco que é um mau exemplo, entendeu? Sorte dele, mas é mau exemplo. A gente tem que apostar na maioria. A maioria das pessoas que fuma desenvolve algum tipo de doença relacionada ao cigarro. Pode não ser um câncer, mas pode ser um infarto. Pode não ser um infarto, mas pode ser uma DPOC. Então, pode ser que a DPOC é o enfisema e a bronquite crônica do cigarro, né? Doença pulmonar obstrutiva crônica. Então, não vale a pena apostar, porque você vai jogar uma moeda e ela vai acertar um alvo. E o alvo não é bom. E, quanto ao cigarro eletrônico, por que eu vou atirar sabendo que eu posso realmente ter uma doença sabidamente combatida, que é que é a lesão pulmonar aguda pelo vape, por exemplo, e eu estou dando um tiro no escuro, porque daqui para frente a gente não sabe o que vai acontecer. O que o vape vai fazer nos nossos pulmões, mesmo quando não associado a THC, que é da maconha, e nem associado à nicotina. Por que eu vou dar esse tiro no escuro? Se o meu pulmão é extremamente importante, a gente viu isso no Covid, as pessoas morriam com problemas pulmonares, por lesão pulmonar difusa pelo vírus. Então, o vape pode causar essa lesão pulmonar difusa, só que você que está colocando para dentro de você mesmo. Por escolha. Por escolha. Agora, já com vários dados. Só que daqui para frente a gente não sabe o que vai acontecer. Então, não vale a pena. É isso. Bom, com essa mensagem que a gente termina o podcast de hoje, né? Para repensar mesmo o que você quer para a vida, né? Uma vida longa, uma vida saudável e começa agora, né? Exatamente. Doutora Aida Alves, muito obrigada por essa participação, Viviane, aqui, por esse bate-papo tão gostoso. Eu que agradeço você, eu agradeço o convite, estou sempre à disposição. Um beijo para vocês, até a próxima.